Fala, traders! Beleza, pessoal? E aí? Nada como um dia após o outro, né? Ontem foi um dia de loss, hoje é um dia de gain e seguimos a vida, né? Beleza? Ontem foi um dia bem complicado, o nosso indicador ali, o mercado também estava meio ruim, né? O dólar lateralizou um bom tempo, e aí quando ele resolveu andar, ele foi contra, só foi até o ponto de bater o nosso loss, deu loss pra galera e depois ele foi lá pagar a favor. E aí, né? E o índice também, o índice ontem foi um diazinho bem xarope, né? Um dia que ele deu umas entradas ali que apesar que o índice ontem, o preço ele chegou num patamar lá que quando ele deu aquela entrada não precisava ter entrado, né? Mas isso tudo a gente vai revisar hoje e vamos dar uma olhadinha como é que foi o mercado ontem, vamos dar uma olhadinha no como é que foi o mercado hoje. Vou mostrar para vocês uma atualização aí que eu fiz justamente por causa de ontem, né? Que é aquele mercado bem lateral, ele deu aquele monte de entradinhas chatas, né? E para quem anda sempre quem está acompanhando os nossos vídeos, né? Acho que foi na última live que eu falei sobre a questão do padrão ali que está acontecendo bastante assim. O preço ele vem, em vez dele ele fazer um movimento de descanso e depois continuar descendo, por exemplo, então ele tá vindo, aí ele dá aquela lateralizada e depois ele desce, numa situação de mercado em queda. Ou numa situação de mercado em alto, o preço ele vem, aí ele tá subindo, aí chega num ponto ali, em vez dele só dar aquela descansada, assim, ou um pouco pro lado, ou um pouco para baixo e depois subir, não, ele sobe, aí ele dá aquela lateralizada, forma aquela caixa, né? Anda pro lado e depois ele sobe. Então essa andada pro lado, isso aqui ele forma uma caixa. Então quando ele forma essa caixa, a gente tem que contar esse movimento que ele faz aqui, tá? Então ele tá meio que tá aparecendo mais seguido isso agora. Então, e aí quando fica assim, o movimento dentro de caixa, fica aquele monte de marcações de entrada. Então essa correção que eu fiz ontem, né, já tirou isso e aí a gente vai dar uma olhadinha hoje como é que tá. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó, no índice de ontem, tá? Ó, vamos aproximar aqui. Deixa eu já deixar aberto aqui para vocês também os nossos padrões de entrada. Só um pouquinho aqui que o meu sistema tá meio maluco. Ah, agora abriu. Padrões de entrada de compra, né? Deixa eu abrir aqui também o nosso sisteminha aqui. Beleza, vamos lá. Então ontem o primeiro movimento que deu foi o quê? Essa daqui, certo? Candle 30. E aí a gente tem que sempre analisar o movimento, né? Desse movimento foi um movimento válido, né? Ele fez isso aqui, subiu, desceu, e aí depois ele fez isso e deu uma entradinha aqui, tá? O desenho que formou, a gente sempre conta os topos e fundos, né? Então se tu for ver, ele formou esse desenho aqui, ó. Isso e isso. E aí ele deu uma entradinha para cá, tá? Então se a gente for analisar, nós tínhamos um desenho bem assim, né? Ó, nós tínhamos um desenho onde ele subiu, onde ele desceu e aí depois ele deu uma entradinha, tá? Aqui, se vocês forem perceber, olha a distância que ele tá, 1.300 pontos, tá? Então, a primeira coisa que deixa a orelha em pé é isso. Ele está entre 1.000 e 1.500 pontos, tu já tem que ficar esperto. Qual é o fator que me faria não entrar nesse movimento aqui? Esse detalhe, ó. Olha quanto que o preço subiu numa tacada só. Olha só aqui, ó. Ó. Essa paulada aqui, ó. Ele subiu tudo isso aqui de uma vez só. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? O que é o ideal, o mundo ideal? O preço ele tem que fazer um movimento saudável. Movimento saudável tanto de alta, tanto de baixa.
O movimento saudável, o que seria? Ele está subindo, aí ele descansa um pouco, aí ele sobe, aí ele descansa um pouco, aí ele sobe, ele pode dar uma lateralizadinha aqui, descansa um pouco, sobe e assim vai, tá? Isso é um movimento saudável, ele vai subindo aos poucos. Quando ele faz esse movimento aqui, subir direto, ele não tem esses descansos, o que acontece? Isso aqui não é um movimento saudável. E foi exatamente o que ele fez aqui ontem, ó. Ele fez um movimento gigante, né? Direto, sem descanso. Então isso daqui é alguma notícia que teve, alguma informação que passou aí, né? E aí fez com que o mercado reagisse de uma forma com que ele explodiu para cima. O que se espera do movimento saudável? Que ele suba e depois ele descanse. Nesse caso aqui ele subiu, ele só subiu, ele não descansou. O que vai acontecer? Em algum momento ele vai descansar. E o descanso dele veio aqui, ó. Tá? Veio aqui, beleza. Nesse momento aqui, se fosse um movimento saudável, o que ele faria? Ele iria continuar subindo. Porém, ele já subiu demais, num pique só. Então, todas as forças que ele tinha, ele já gastou nessa subida aqui. Beleza? Então, isso são coisas que tem que analisar também. Quanto que ele subiu aqui? Olha só. Ele subiu praticamente quase 2.000 pontos, ó, 1.800 pontos. Certo? Subiu 1.800 pontos de uma vez só, quase 2.000 pontos, sem descanso. Então é óbvio que agora nesse momento aqui, aí ele descansou 500 pontos, subiu mais um pouquinho e não teve mais força. O mercado levou um susto com essa subida aqui, porque muitas pessoas estavam posicionadas aqui para venda e muita gente foi estopada nessa subida maluca que deu. Então o que acontece? Quem foi estopado agora entra com um pouco mais de força para ganhar esse movimento de volta. Então tem isso também. Tem muita gente que opera na contratendência. Espera o mercado, pega essas explosões aqui, sabe que o mercado vai cansar, levou stop, aí bom, agora no primeiro momento que ele ameaçar descer, nós vamos descer com força. E aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O mercado resolve devolver, ó. O mercado resolve devolver toda aquela subida, toda essa subida que ele fez num pique só, o mercado resolve devolver num pique só, tá? Isso acontece por quê? Porque tinha muitas pessoas posicionadas aqui para vendas, pessoas, né, instituições, big players, muitas pessoas grandes com muitos contratos estavam posicionados. Dá essa explosão gigante, todo mundo levou stop. E aí, bom, quem levou stop, aí eles esperam o mercado começar a reagir e entra forte. Tanto que não tem força, né? O pessoal tem aqui, ó, quem entrou aqui foi só os sardinhas, né? Quem não faz essa leitura de que o mercado já subiu o que tinha que subir e quer entrar no final na hora que a onda já está no finzinho da onda que o cara quer entrar. Aí leva stop, tá? Então isso aqui são leituras de mercado que é importante vocês ficarem ligados, é importante perceber esses detalhes, certo? Então aqui, ó, o que acontece? Essa entrada, o desenho dela era um desenho válido, tanto que eu registrei, ela foi para a estatística, tá? Ela foi para a estatística como loss. Porém, se tu fizesse essa análise, tu iria evitar essa entrada aqui, tá? Muito bem. E logo depois ele deu uma outra entrada, e essa outra entrada ele protegeu, ó. Subiu ali um pouquinho, ó, 120 pontos e protegeu, certo? Então nós tivemos uma entrada de loss, uma entrada de loss e uma entrada protegida. Já no dólar, vamos trocar aqui o ativo, trocar o layout. Olha ali a confusão que foi o dólar. O dia de ontem foi esse espaço aqui, certo? É isso aqui que eu quero evitar. Ó. Vamos aproximar. E olha só. Aqui nós formamos uma caixa. Ó, o preço formou uma caixa nesse espaço aqui. Ó. Aqui. Olha aí. Ou seja, o preço ele desceu aqui, bateu aqui embaixo, aí ele bateu ali em cima no mesmo patamar lá. Aí depois ele bateu embaixo no mesmo patamar.
depois ele bateu em cima no mesmo patamar, depois ele bateu embaixo no mesmo patamar. Então aqui ele lateralizou, certo? Nesse momento que ele lateraliza, essas entradas aqui são entradas muito perigosas, não é aconselhável entrar neste momento. Por que ele pinta? Pelo N fatores, né? Ele vai fazer toda a análise de diversos outros quesitos. Quando casa esses quesitos, ele pinta, independente de onde ele está. Se ele está numa lateralização, se ele está na subida, na descida, se ele está com o mercado já estourando lá em cima, se ele está com o mercado já estourando lá embaixo, onde ele já deveria estar voltando, né? E fechou os parâmetros, ele pinta. Certo? Agora olha só a diferença. Olha só aqui, ó, candle 2, 4, 7, 9, tá? São os candles que ele pintou no padrão de ontem, tá? Vamos dar uma olhadinha no padrão já com essa correção. Olha como é que fica. Opa, deixa eu ajustar. Ixi, o que eu fiz aqui, gente? Ó. Fica diferente agora. Fica menos poluído e ele pinta só o primeiro e um dos candles aqui, que é o que fecha os parâmetros, tá? Então ele não vai... O outro lá era o 2, o 4... Vamos até voltar lá que eu já nem lembro mais. Ó, o outro era o 2, 4, 7, 9. E esse de agora é só esse daqui, ó, só o 2 e o 7. Tá? Então ele não pintou o 4 e não pintou o 9. Deu loss igual, tá? Não mudou. Mas ele poluiu menos. Vamos dar um exemplo lá no índice também, para a gente ver. Índice. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Olha só esse exemplo. Um exemplo de lateralização também. Que dia que foi esse daqui? Cadê? Dia 2 de setembro. 2 de setembro, tá? Vamos olhar lá o índice no mesmo lugar. Deixa eu tentar colocar de uma forma que fique o mais parecido possível. Assim. 2 de setembro na correção e 2 de setembro no normal. Tem um a mais ali, ó, o 34, ó, tá vendo? Esse é o normal que vocês têm. E esse aqui já é o corrigido, ó. É um a mais, menos poluído. Então tu percebe que aqui ele tá fazendo esse padrão, ó. Ele tá descendo e subindo. Aqui ele tá descendo e subindo. E aqui ele tá descendo e subindo. Tá? Por que ele pinta? Porque também ele tá imaginando que possa estar fazendo esse movimento, né? Ele pode estar vindo de baixo, subindo aqui, e aqui ele pinta para continuar a subida. Então ele faz uma análise. Aqui também é a mesma coisa. Ele está vindo de baixo, desceu aqui e pintou. Já no outro não, né? Lá no normal, ele pintou esse 34. E aqui o 34 é a caixa, né? Ó. O 34 ele já fez isso aqui. Olha aí. Então esse cara, o 34, não é para pintar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, acho que tem um outro exemplo aqui também um pouco mais para trás. Acho que aqui também. Acho que tinha um outro exemplo melhor. Acho que é aqui, ó. Que dia que é aqui? Dia 26 de agosto. Vamos dar uma olhada lá no normal, no corrigido. Ó, 26 de agosto. Ó como é que fica. Aqui foi uma entrada de loss, tá? Mas independente disso, a análise ficou melhor, ficou mais limpa, ficou mais fácil. Evita de tu ficar entrando em várias opções, ó. Ali. Em vez de marcar só 3, marcou só a primeira entrada. Que é qual? Este movimento aqui. Opa, tô com um X, o quadradinho. Que é esse movimento aqui que ele fez a leitura e aí por isso ele marcou. Já esses outros aqui, ele não tem movimento, né? Esses outros aqui, ó, ele não tem um padrão. Ó, qual é o padrão desse cara aqui? Não tem. Qual é o padrão desse cara aqui? Também não tem. Só esse primeiro que tem que faz esse movimento. Agora esses daqui,
Aí dava aquelas confusões, né? Por exemplo, para a gente analisar esse cara aqui, nós temos que fazer esse movimento, ó. Esse, aí ele dá uma descidinha aqui e anda de lado. Entendeu? E aí dá essa opção. Então essa andada de lado aqui a gente vai, a partir de agora, na versão, estamos indo para a versão 7. Vai ser eliminado, não vai mais ter esses ruídos, digamos assim. Tá? Muito bem. Vamos ver então aqui o dólar de hoje, de ontem. A gente teve então esse loss. Vamos botar aqui no padrão de vocês. Olha só que sacanagem que foi o dólar de ontem, né? Aqui foi uma marcação de venda, mas dentro da nossa primeira meia hora. Então aqui não era para operar. Neste outro aqui, ele deu uma entrada, protegeu, ó, bateu 6, bateu 7 pontos, já protegeu em 1 ponto, então aqui tu ganhou 1 ponto. Beleza. Fomos pro próximo, Candle 7. Candle 7, ele abriu aqui, andou um pouquinho para baixo, 2 pontos, não deu para proteger e voltou. Foi lá para cima. Nesse ponto ele não estopou, mas depois ele abriu aqui do lado e andou um pouquinho para cima, só o suficiente para, ó lá, para estopar a gente. Então ele estopou e depois ele desceu para pagar, né? Olha lá, desceu, veio 6 pontos, aí desceu mais aqui, 13 pontos, desceu mais aqui. Eu não sei se ele chegou a pagar, mas acho que sim, ó, 15 pontos. Tá? Então foi muito sacana, ele foi só para nos estopar. Tudo bem, faz parte. O dia de hoje não teve nada, tá? O dia de hoje, olha só, o movimento que ele fez. Isso aqui é um movimento de notícias, ó. Tudo isso aqui, ó, 63 pontos é um movimento, é uma explosão. Passou de 40 pontos, já fica esperto, não é um movimento saudável. Lembra? Movimento saudável, sobe e desce, sobe e desce. Aqui foi alguma notícia que deu. O preço explodiu lá para cima, deu 63 pontos e depois ele resolveu dar uma brincadinha aqui, ele deu uma lateralizada. Tá? Então se desse uma entrada, por exemplo, aqui assim, ó, se esse candle, digamos que esse candle 12 fosse pintado de verde, não era para entrar, né? Era para ficar esperto, porque ele deu toda essa subida e depois que ele, lá em cima, na crista da onda, ele pega e te dá uma entrada. Então tem que estar esperto nesse tipo de leitura. Tá? O dólar hoje então não teve nada, foi limpinho, limpinho, limpinho. Beleza, já o índice, vamos lá, trocando de ativo, trocando de layout. O índice hoje foi, olha, uma beleza, né? Olha como é que foi lá, ó. Aproximando. Deixa eu mudar aqui o nosso desenho. Então aqui não tem nem o que falar, né? Olha só. Ele fez esse padrão, subiu e pum. Aí nós vamos dar uma olhada lá nos nossos padrões de entrada. Ó, tem esse aqui, por exemplo. Ele fez esse, subiu, desceu e deu uma entrada. Ó, casou. Pode ser esse aqui também? Para ser esse movimento aqui, a gente tem que dar uma olhada lá no outro, né? Ó, vamos ver um pouquinho mais para trás lá. Ó. Então aqui, subiu, desceu, subiu, desceu. Aí agora a gente olha aqui os padrões. Olha ali. Pode ser esse aqui, né? Padrão 2. Ele subiu, desceu e deu entrada. Exatamente o mesmo padrão. Exatamente a mesma coisa. Certo? Deu uma entradinha aqui. Depois ele desceu, subiu, desceu de novo, outra entrada. Aí agora aqui, se a gente for olhar, forma esse padrão aqui. Certo? Outra entradinha. Só aqui, ó, só aqui deu quanto? 750 pontos. Poderia ter esticado a operação. Tem um vídeo aí mostrando como é que faz para esticar a operação. Poderia ter esticado a operação, poderia ter pego mais, né? Deu quanto aqui? 1.200? 1.200 não iria pegar. Mas dava para ter esticado. Quem não esticou também se deu muito bem.
Porque aí pegou lá, bateu mais ou menos aqui, ó, 500 pontos, ó, aqui no candle 24. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aí para vocês enxergarem melhor. Ó, entrando no candle 19, aqui no candle 24, 25, bateu 500 pontos. Então aqui já sairia fora, beleza, já fez 100 reais. Depois vem aqui, ó, candle 31, mesma coisa, foi lá, mais 500 pontos. Olhem a distância, olha a distância que tá o candle 19 da linha de ouro. 539 pontos. Então percebe como é mais tranquilo tu entrar numa operação nesse sentido, ele está mais perto da linha de ouro. Quanto mais afastado da linha de ouro, mais difícil fica. Ó, esse cara aqui deu quanto? 998 pontos. Eu ainda entrei nessa opção. Tá? Aí agora aqui ele está fazendo o mesmo desenho, né? Vamos imaginar que a gente não está enxergando daqui para cá. Então daqui para a direita a gente não está enxergando. Então qual é o movimento que eu estou enxergando nesse momento? Ele fez isso, isso e me deu uma entrada. Beleza. Aí depois ele fez isso, isso e me deu uma entrada. Beleza. Aí ele fez isso, isso e me deu uma entrada. Então o que eu imagino que vai acontecer neste momento aqui? Lembrando que daqui para cá eu não estou enxergando. Daqui para cá, toda essa parte aqui eu não estou enxergando, o mercado não apareceu para mim ainda. Então nesse momento já tive uma entrada aqui que me pagou, teve uma outra entrada aqui que me pagou. Nesse momento aqui eu espero que o mercado faça o quê? Que ele faça isso, né? E me pague mais uma entrada. Só que se tu for ver, olha a distância que está esse cara aqui da linha de ouro. Olha lá. 1.500 pontos. Então ele já está afastado, ele já cansou. Então o que acontece para quem está chegando agora? Quando o preço ele se afasta da linha de ouro, ele tende a voltar. Ele tende a voltar. É só vocês olharem lá para trás. É sempre bom dar uma olhada, né, no histórico, para não dizer que eu estou mentindo. Então olha ali, ó, o preço afastou da linha de ouro, ele tende a voltar. Voltou. Ó, afastou da linha de ouro, ele tende a voltar. É sempre assim. Ó, ele veio afastando, 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 afastando. Chegou num ponto lá que ele cansou, ele volta para a linha de ouro. Ó, é sempre assim. Afastou, voltou para a linha de ouro. Afastou bastante, bom, é o mesmo ali, né? Ó, afastou aqui, voltou para a linha de ouro. Certo? Então, usem a linha de ouro para vocês se balizarem. Se o preço está muito afastado, não entra. Ah, mas eu não entrei e ele pagou. Tudo bem, faz parte, acontece, tá? Agora o ruim é tu tá sabendo, tá vendo que ele tá afastado da linha de ouro e dá uma de teimoso e entrar e aí ele não te paga. Aí o que vai acontecer? Tu vai ficar naquela, né? Bah, eu não era para ter entrado, eu tava vendo que ele tava afastado da linha de ouro e mesmo assim entrei. Então, tá? Então aqui, esse cara que andou 42, não vou nem contabilizar, porque ele tá mais de 1.500 pontos. Então, né, ele está fora do nosso escopo. Depois, nós tivemos um último candle aqui, candle 83, que ele deu uma entradinha também. Qual é o padrão que esse candle 83 ele formou? Para analisar esse cara aqui, ó, nós vamos analisar sempre as duas pernadas anteriores. Então, se for ver, nós temos esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui e esse movimento aqui. Ó, uma subida. Aí eu vou fazer o desenho. Esse desenho aqui eu vou fazer aqui, tá? Ó, ele desceu, aí ele subiu, aí ele deu uma entradinha. Aí nós vamos procurar esse desenho aqui, esse formato aqui, nós vamos procurar na nossa tabelinha lá. E aí? Qual é esse desenho aqui? Tem aqui em alguma das entradas? Tá aqui, ó. Ele desceu, subiu. Quando ele subiu, ele não rompeu esse preço, ó, ele foi até a metade, olhando ali no gráfico, ó, o preço ele foi até um ponto, ele não rompeu, né? E depois ele deu uma entradinha, ó, deu uma entradinha, perninha curta aqui, ó. Beleza, o padrão está correto, O que aconteceu aqui, ó? Ele fez esse movimento, só que aí ele já está cansado de descer e o mercado está querendo, né, se aproximar de lá.
como é que eu sei que o mercado quer se aproximar da linha de ouro? Eu começo a avaliar certas coisas. Por exemplo, olha só aqui, ó, este fundo aqui, ó, percebe que esse fundo aqui, ele está mais baixo que esse fundo aqui, certo? Porém, esse aqui, ele já está mais alto que esse, ó. Ou seja, o mercado ele vinha fazendo fundos mais fundos, ou ele vinha caindo. Em dado momento, esse fundo aqui, ele não ficou mais fundo que o fundo anterior, ele ficou com menos força. Então, pô, neste momento eu já fico com alerta. São coisas que é por isso que o nosso indicador ele marca o topos e fundos. Vocês têm que estar sempre se ligando na questão dos topos e fundos. Exemplo, ó, o mercado está fazendo isso, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho esse topo, eu tenho aqui esse topo aqui é mais alto que esse outro. Esse aqui é mais alto que esse aqui. Esse aqui é mais alto que aquele ali. Ou seja, o mercado ele está consistente e saudável subindo, fazendo topos mais altos. Agora, o mercado vem assim, tá subindo, aí ele sobe, aí ele vem, aí ele faz assim, né? Aí faz assim, ó. O que eu já começo a pensar nesse momento? Ó, esse topo aqui estava mais alto que o anterior lá embaixo. Esse topo aqui estava mais alto que esse topo aqui. Mas e agora esse cara aqui? Ó, esse topo aqui ele está mais baixo que esse. Ó, esse em relação a esse está mais baixo. Então eu já começo a ficar pensando assim, cara, esse topo aqui ele não teve força para romper. Ele morreu aqui. Se ele morreu aqui, vamos prestar atenção no próximo movimento e ver o que vai acontecer. Se ele me dá uma entradinha aqui, eu já fico assim, não vou entrar. É melhor eu não entrar, porque aquele topo anterior ali ele já ficou um pouco mais fraco. Então pode ser um pega-ratão. Pode ser um pega-ratão. E aí se tu entrar, às vezes o padrão de entrada tá ok. Mas essa análise um pouco mais criteriosa te ajuda a evitar alguns loss desnecessários, tá? O mercado financeiro é assim, tu não pode, não existe não é uma receita de bolo que tu pega lá, mistura farinha com ovos, com água, com óleo, sei lá, né? E bota açúcar, bota fermento, bate 5 minutos, bota no forno e tá feito o bolo. Não é uma receita de bolo fechadinha. Lembra que o movimento do mercado ele é feito por pessoas. Então é aquele velho exemplo do estouro da boiada, né? Então daqui a um pouco a galera acha que está indo para cá não é o correto e resolve vir para cá. O pessoal, a grande maioria está indo para cá, mas daqui a pouco pega um cara, um big player gigante da vida e ele entra numa posição diferente. Quando ele entra nessa posição diferente, a grande maioria que está indo para cá vai olhar para lá e se opa, todos os pequenininhos estão indo para cá, mas aquele grandão ali, o cara que tem um capital gigante, eu opero aqui com um contrato, mas o cara lá botou 300 contratos aqui, pô, entre um cara com 300 contratos e 500 pessoas aqui pequenininho, quem é que tem mais razão? O cara tá arriscando muito mais, então é da natureza humana a gente parar e pensar assim, bom, aquele cara ali ele deve estar, né, com uma informação mais privilegiada. Querendo ou não querendo, vocês vão sair daqui e vão ir para lá. E é isso que acontece. Então, às vezes o mercado ele casa todos os parâmetros para ir para lá e ele pinta como se é para lá. Mas como entrou um cara grandão aqui, mesmo que está pintado, mesmo que está todos os padrões de entrada, está tudo bonitinho apontando para cá, o mercado resolve ir para lá. Entendeu? Então, é natural. Tá? Então, essas avaliações, essas nuances, esses detalhes, ajuda bastante. Então presta atenção nisso. E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Ó, nós tínhamos um movimento onde o mercado ele vinha caindo, tá? Até aqui, ó. Opa, deixa eu melhorar aqui a visão. Ó. Aqui, ó. Nós tínhamos isso, né? Ó, ele fez um fundo,
Aí o outro fundo, esse fundo aqui em relação àquele fundo lá é mais fundo que o outro. Aí ele subiu um pouquinho, aí ele fez um outro fundo, ó, esse fundo aqui em relação a esse aqui, ele é mais fundo. Então isso é um mercado saudável em queda. Beleza. Aí ele subiu aqui, né? O que se esperava neste momento aqui? Que ele fizesse isso, que fizesse um novo fundo além desse fundo aqui. Porém, o mercado já identificou que ele está muito longe da linha de ouro. E aí ele começa, né? A galera começa devagarinho, assim, não, peraí, a linha de ouro está muito afastada, vamos diminuir a mão, vamos esperar, não vamos descer tanto, vamos com cautela, porque daqui a um pouco alguém vai entrar com força e o mercado vai voltar e nós vamos se lascar aqui. Então o pessoal começa a diminuir a mão. E aí tu começa a perceber isso, ó. É muito claro, tu começa a perceber essas questões de que o mercado ele está começando a ficar receoso. Como é que tu percebe isso? Olha aqui, ó. Quando ele fez esse topo, olha esse, aliás, quando ele fez esse fundo, onde é que foi esse fundo? Ele parou lá em cima. Ele não fez nem uma esticadinha para baixo, nem para chegar perto desse fundo. Não, ele simplesmente ele parou aqui em cima. E depois ele resolveu subir de novo, tá? Nesse aqui, tu já tem que estar com todos os teus alarmes ligados, sirenes tocando, tá com tudo, né? De orelha em pé, de olhos arregalados, porque alguma coisa está acontecendo aqui. Beleza. Aqui então ele mostrou que ele não quer mais descer. E aí pegou alguns aqui que estão com a informação, a leitura errada e tudo mais, e aí não, vamos continuar descendo. Aí ele desceu, fez um fundinho mais fundo que o fundo anterior, tá? Beleza. Mas a grande maioria já identificou. Não, peraí, o negócio não tá legal. Aí ele subiu, ele tentou manter o padrão, né, de um topo mais baixo, tá? Ó, quando é tendência de baixa, os fundos são mais baixos que os fundos anteriores. E também os topos são mais baixos que os topos anteriores. Então olha aqui, ó, ele tentou fazer um topinho aqui, em relação ao topo anterior, um topo mais baixo. Então aqui o pessoal, não, vamos empurrar esse mercado para baixo. Ainda tinha gente acreditando em empurrar o mercado para baixo. Mas aí o que aconteceu? Ele foi para baixo um pouquinho só e ele de novo ele negou. De novo ele negou. Ficou aqui. Então percebe? Isso aqui são leituras que a gente tem que ir fazendo conforme o mercado vai andando. Tu percebe que ele não está querendo descer mais. Mas ainda assim, ó, ele subiu um pouquinho, já não rompeu ali, né? Parou aqui e foi de novo lá para baixo. Ó. Mais uma galera tentando manter a tendência para baixo. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele subiu e quando ele desceu, e de novo ele não rompeu. Ó. Ele não rompeu. E ele então ele está nessa briga, uma galera já dizendo para o mercado, não, mercado, deu, já desceu demais, agora vamos dar uma estabilizada e vamos subir um pouco, vamos voltar para perto da linha de ouro. E uma galera que ainda não se ligou nisso, dizendo, não, vamos continuar, tá bom, a ladeira abaixo tá bom, vamos continuar descendo, né? Então tá nessa briga. Então é fácil de identificar que tá uma briga aqui, ó. Ele não sabe se ele sobe, se ele desce, se ele sobe, se ele desce. E aí nisso ele vem aqui e no meio dessa confusão toda ele pinta uma entrada de venda para ti. Então quando ele pintou esse candle 83, tu já teria que ter feito toda essa avaliação, entendido toda essa briga. O que está acontecendo, esse monte de coisa aqui de gente empurrando para cima, gente empurrando para baixo, gente empurrando para cima, gente empurrando para baixo. Entendesse tudo isso e ficasse de fora desse cara aqui, ficasse de fora. Né? Quando ele deu essa venda aqui, eu disse, não, peraí, não é um momento, não é um movimento saudável, está acontecendo uma confusão aqui, já fiz essa leitura, vou deixar passar, certo? Era isso que tinha que ter sido feito. Nesse caso, quem não fez essa leitura e entrou, tá? Quem não fez essa leitura e entrou, olha ali, ó, ele pegou aqui e subiu. Chegou a estopar? Não estopou. Olha lá, deu 283. Vamos botar 290 pontos, né? 290 pontos ele até passa. Vamos botar outra ferramenta ali para visualizar melhor. E vamos botar bem de pertinho
para ver que ele realmente ele não estopou. Olha lá, pegando aqui, né? Pegando bem aqui, eu tô pegando até um ponto mais para baixo. E vamos subir lá, ó. Ali, ó. A linha tem que estar já encostou na máxima lá, ó, tá vendo? Já encostou na máxima, deu 292 pontos. Então, ó, se eu subir mais um pouquinho, 296, ó, já passou, tá? Já passei. E não estopou. Então ele não estopou. E aí ele voltou e deu ali quanto? 250 pontos. Deu já para proteger, tá? Então aqui ficou protegido também no 0 a 0. Quem andou um pouquinho mais, protegeu um pouquinho mais. Passou um pouquinho de calor aqui por causa da briga da galera, mas ele ainda segue. O que eu imagino que vai acontecer? Olha só, o mercado ele já está, quantos pontos da linha de ouro? 1.100 pontos. Quando der mais amanhã, aliás, amanhã não, amanhã é feriado, mas é feriado. Eu nem sei se amanhã é feriado é só aqui no Rio Grande do Sul ou se é no Brasil todo. Eu estou muito perdido, não sei nem que dia que é hoje. Mas amanhã é feriado aqui para nós. Mas acho que é só aqui. Então amanhã o mercado ele deve dar mais uma descidinha aqui para encerrar esse movimento aqui e depois eu acredito que ele volte para perto da linha de ouro, tá? Basicamente então hoje é isso. Nós tivemos então um bom momento hoje, foi mil pontos e mais aquela proteçãozinha ali, deu mil e uns quebradinhos, mas aqueles quebradinhos eu não vou contabilizar, vou pegar só os 1.000 pontos. O dólar não teve nada, o dólar de ontem deu um loss, o índice de ontem deu loss, tá? Tá marcado lá. É interessante vocês assim, ó, sempre fiquem ligados, tá? No demonstrativo de resultados das pessoas, tá? Porque é muito fácil eu pegar e vir aqui e mostrar para vocês só os dias que dá gain. É muito fácil, né? Todo dia eu vou lá e eu só mostro o gain. Ó, galera, hoje fez R$1.000, hoje fez não sei quanto, porque o pessoal fala assim, ganhou R$1.000. Mas aí, como é que ele fez para ganhar esses R$1.000? Ele entrou com 10 contratos, ele entrou com 5 contratos, ele entrou com 15 contratos. É a tua realidade? Não é a tua realidade. A tua realidade é entrar com um contrato, né? Ou a grande maioria, né, é entrar com um contrato. Então, tu nunca vai fazer R$1.000 com um contrato numa entrada assim, a menos que tu faça várias entradas. Por exemplo, no nosso sistema, teria que fazer 10 entradas com um contrato no índice, tá? É impossível? Não é impossível, mas é bem difícil o mercado se manter e dar 10 entradas, é bem difícil, tá? Então isso não é a realidade o normal da coisa, não é. Então é muito fácil o pessoal vir ali e só postar resultado. Então tem que cuidar perfis assim, ó. O perfil primeiro perfil é aquele cara que ele fala da assertividade dele, que é 90%, é 100%, que ele só entra e dá gain. Tá? Esse cara tem que se ligar. Segundo, o cara que ele não posta todos os dias. Tá? Ele não posta os resultados todos os dias. Esse cara tem que ficar ligado também. Porque é fácil, tu só aparece na hora que deu bom. Na hora que deu ruim, tu fica ali quietinho, ó, não vou falar nada, e na hora que deu bom, tu vai lá e, não, olha ali, fiz um monte. Tá? Então esse cara também tem que ficar ligado. Terceiro, tem um monte de perfis que o cara ele não te mostra como é que faz. Ele fica ali, não, porque o meu indicador, olha aqui, ó, eu fiz R$1.000, tu quer saber como é que faz? Entra aqui no meu perfil que tu vai ver. Aí tu entra no perfil do cara, não tem. Aí tu tem que entrar num vídeo dele de 3 horas lá, onde ele vai falar, mostrar um monte de depoimento do A, do B, do C, do alfabeto todo, e no fim tu ficou 3 horas vendo o vídeo, mas tu não tem acesso ao conteúdo dele. Aí libera um link que tu tem que clicar no link para entrar no site dele, onde tu vai ficar sabendo, só depois de 3 horas de vídeo, que tu vai ficar sabendo o valor que ele vai te cobrar. Porra, eu não tenho saco para isso mais, né, gente? Eu não tenho saco para isso. Então, assim, analisem os perfis, tá? Analisem. O nosso perfil é totalmente diferente. Antes de qualquer coisa, eu te dou o indicador. E aí tu vai usar o indicador. E aí tu vai tirar tuas conclusões, tu vai ver se é bom para ti, se não é bom para ti. Vai olhar como é que é o nosso operacional direto, sem ficar escondendo, a gente não esconde nada.
Então te mostro como é que é e depois é que a gente vai falar de valor. Só depois. Teve um rapaz, vamos ver se eu acho aqui no Telegram. Aí eu já vou aproveitar e mando um salve para ele. Quem foi? Acho que foi esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. Só para não dar o nome, não falar besteira, né? Cadê? Aqui, ó. É esse aqui. O Nogueira Neto. O Nogueira Neto, ele entrou no grupo e de cara já perguntou qual é o valor da mensalidade depois de 30 dias, tá? Então, aí depois eu fiz ali a explicação no chat para ele, tá? Que para nós, a gente pensa assim, ó. Para te comprar uma roupa, né? Tu vai comprar lá uma vamos pegar aquele do jacarezinho, né? Vai pegar uma camiseta. Qual é a diferença de uma camiseta daquele do jacarezinho para uma camiseta daquele do camelô? Qual é a diferença? A diferença é que aquela camiseta do jacarezinho, para ti, você dá valor para a camiseta. Não é pelo simples fato de estar um jacarezinho. Não. Tu sabe que aquela camiseta ela é primeiro de uma marca conhecidíssima. Segundo, a qualidade do tecido é boa. Terceiro, ela provavelmente ela te deixa transpirar. Enfim, tu começa a ter qualidades do produto e aí esse produto ele tem um valor para ti. Não é valor financeiro, é o valor que tu dá pro produto. E aí quando tu dá valor pro produto, não interessa o preço do produto. Tu vai lá e paga o preço do produto, porque tu dá valor para ele. Agora, aquela camiseta do camelô, tu não dá valor para ela, porque tu sabe que ela não tem uma qualidade. No nosso caso, a gente pensa exatamente assim. Eu não quero que tu me pergunte o preço do nosso indicador. Eu quero que tu dê valor ao nosso indicador. Então, para te dar valor para o nosso indicador, eu te dou ele e tu usa ele. E aí, se tu usar ele, aí tu vai ver se o nosso indicador ele tem valor para ti ou não. Se tiver valor para ti, aí sim tu vai ter interesse porque ele te despertou o valor. E aí tu vai querer saber o preço. Aí o preço que eu vou te cobrar, quando eu te falar o preço, tu vai dar risada. Tu vai cair para trás e vai dizer, não, tá brincando, esse valor, esse preço que tu tá me cobrando é irrisório. Tá? Então assim, peguem o nosso indicador, testem, operem, tem 30 dias grátis para usar o nosso indicador com livre de restrições, para poder fazer todos os testes possíveis e sem restrições. Aí depois, se foi útil para ti, aí é que eu vou te passar o preço. Quando eu te passar o preço, tu vai rir da minha cara e a gente vai virar parceiro, eu tenho certeza, tá? Agora, se o indicador, tu usou o indicador e ele não te agregou, ou seja, ele não teve valor para ti, aí tudo bem. É só tu não usar, não segue mais. Pode até sair do canal, não tem problema, se não teve valor para ti. Mas assim, peço que assista os nossos vídeos, acompanhe as nossas aulas, acompanhe o indicador todos os dias. Não pega um dia só lá que deu loss e, esse indicador não serve. Olha os nossos resultados, tá? Então assim, é chato quando vem alguém falar besteira sem acompanhar os resultados. Beleza, para não me esticar muito, hoje teve a live, eu cheguei 2 minutos atrasados na live, e aí eu fiquei das 7h02 até as 7h15 aguardando o pessoal para ver se o pessoal entrava. Qual é o objetivo das lives? O objetivo das lives é tirar dúvidas, o pessoal entrar para fazer perguntas, eu responder na hora, tirar dúvidas de um determinado dia, quem está chegando agora entender como é que funciona. Eu sempre faço a revisão do dia anterior, ou da semana, ou a do dia, sempre faço alguma revisão, tá? Esse é o objetivo das lives. Na live de hoje não teve ninguém, então 7h15 eu fechei a live e vim gravar o vídeo, tá? Então se você chegou 7h15, 7h16, já não tinha mais a live, tá? Imagino eu que o pessoal estava sem dúvidas, então acabou não entrando. E se o feriado é nacional, que eu já nem sei,
de repente não foi um bom momento para eu ter marcado uma live, né, no véspera de feriado. Então também não me liguei nesse detalhe. Beleza? Então tá, pessoal. A ideia hoje era só dar uma revisadinha. Começamos o mês aí com o pé esquerdo, né? Com um lozinho. Mas quantos dias faz que a gente não levava loss? Já fazia um bom tempo, né? Eu tô aqui com... Ah, eu fechei já. Eu tava aqui com as nossas médias, né? Como é que tá as nossas estatísticas. Mas como iniciou o mês recém, não vou mostrar. Vamos deixar esticar mais uma semaninha aí. Certo? Eu acho que é isso. Belezinha? Para amanhã aqui no Rio Grande do Sul é feriado. Eu nem sei se feriado é nacional ou não, porque eu tenho tanta coisa para resolver que eu não sei. Eu só sei quando é Natal e virada de ano. Belezinha, pessoal? Valeu, um abraço.